Salmo 92, versículo 12 e 13. Salmo 92, versículo 12 e 13. Acredito que todos acharam. Diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano, estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para proclamarem que o Senhor é reto. Os justos florescerão como a palmeira. Amados, todos nós sabemos, ou quase todos nós sabemos, que Salmos, ele não é um livro. Salmos, na verdade, é um conjunto de 5 hinários reunidos em um único volume, cujo é o hinário de Israel, que eles cantam até o dia de hoje. Então, por isso que nós não chamamos Salmos de capítulo ou versículo, porque na verdade o livro de Salmos são 5 harpas cristãs reunidos em um único volume chamado de Salmos. São orações cantadas. E quem escreveu Salmos? Davi, ele escreveu cerca de 73 salmos. Depois vem Asaf, que escreveu 12. Os filhos de Corá escreveram 9, o rei Salomão escreveu 2, Emã, Etan e Moisés escreveu 1, e existe também os salmos anônimos. O que é isso? São alguns salmos que não se sabe a autoria, quem escreveu. Mas o Salmo 92, o qual lemos, foi escrito por Davi. E os salmos, amados, eles fazem parte dos livros poéticos. Ele não é um livro, mas faz parte dos livros poéticos. Jó, Salmos, Cantares, Eclesiastes e Provérbios. E toda poesia usa uma figura de linguagem. O que é figura de linguagem? É você usar de uma estratégia para aplicar no texto uma verdade a fim de conseguir um objetivo. Ou seja, Salomão, quando ele é jovem, ele conhece uma mulher sulamita, e ele elogia a sulamita da seguinte forma: ele diz: tu és um jardim fechado. Ele estava fazendo uso da poesia. Ele estava elogiando a virgindade da sulamita. Estava dizendo para ela que agradeceu a ela por ela ter esperado até conhecer ele, por ela não ter se dado para outros homens. Tu és um jardim fechado, tu és virgem, tu és pura. Ele faz uma analogia da seguinte forma: mas porque Davi fez a analogia do justo com a palmeira, já que em Israel, na Palestina, há mais de 2.300 árvores. Por que ele escolhe a palmeira? Segundo, porque ele não foi o primeiro. Deus, em Oséias 10:1, diz que Israel era uma árvore que dava fruto para si mesma. Isaías 5:1 diz que Israel é a vinha que Deus plantou. Em Isaías 61:3, Deus chama Israel de cavalo de justiça. No Salmo 1, o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros, cujo fruto dá na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prospera. Jeremias 17:7 diz que o homem que espera em Deus é comparado a uma árvore que não teme quando vem o calor. Jó também se compara a uma árvore, dizendo: porque a esperança para a árvore que ao ser cortada se renovará, sem envelhecer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas voltará e dará ramos como uma planta nova. Certa vez Jesus curou um cego
E Jesus fez a segunda pergunta a ele, depois que curou aquele cego: o que você vê? O cego disse: eu vejo os homens caminhando como se fossem árvores. Aí Jesus imagina ele dizendo assim: eu acho que eu restaurei a visão física e espiritual, vou ajustar a calibragem. Tocou naquele homem de novo e disse: e agora, o que você está vendo? Aí o homem disse: sim, agora eu estou vendo os homens nitidamente. O próprio Jesus se compara a uma árvore. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramos. E Paulo chama a igreja de lavoura de Deus. A Bíblia começa com a árvore do conhecimento do bem e do mal e termina com a árvore da vida. Gênesis 3, árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, e árvore da vida em Apocalipse 1:21. Mas primeira coisa que eu quero destacar sobre a palmeira: a palmeira dá muito fruto. Estamos no 8º dia do ano, sim ou não? Hoje é dia 8, sim ou não? Este ano é ano de darmos fruto, em nome de Jesus. Da igreja dar fruto, dos cristãos darem fruto, dos servos de Deus darem fruto. Primeira característica: a palmeira dá muito fruto. Os cachos de uma palmeira chegam a dar mais de 200 frutos de uma só vez. Existem mais de 1000 tipos de palmeira. E a palmeira aqui no original que o escritor trata é especificamente a tamareira. Mas como podemos dar fruto? Como podemos dar fruto? Jesus responde, João 15:1: eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Você sem Deus é um cano furado por onde a água não passa, mas você com Deus é um cano usado por Ele. Segundo, para que devemos dar fruto? João 15:8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Terceiro, por que devemos dar fruto? João 15:16: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus diz: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Por quê? Porque os alunos, no dia de Jesus, saía pelas escolas escolhendo quem seria o seu mestre, qual escola frequentar. E Jesus está dizendo assim: não foi vocês que escolheram a escola teológica, não foi vocês que escolheram o mestre de vocês, foi eu que escolhi vocês. Mas falamos como podemos dar fruto, para que devemos dar fruto, por que devemos dar fruto, mas o que acontece quando nós não damos fruto? O que acontece? Marcos 11 conta a história da figueira estéril. Diz assim: no dia seguinte, depois de sair de Betânia, Jesus teve fome e, avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa, e chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de dar figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso, e a figueira secou imediatamente. Amados, folha aqui, ela tinha folha, mas não tinha fruto. Folha aqui fala de aparência, de superficialidade. Ela não tinha o essencial. Ela tinha boniteza, ela é bonita por fora, mas não tinha o essencial, que era fruto. O crente tem que ter fruto. Ele não pode ser igual aos fariseus. Jesus disse que os fariseus eram sepulcros caiados. Era como Jesus está dizendo, é um túmulo que é pintado por fora, mas por dentro só há podridão.
Um escritor diz bem assim, ó: onde existe muita aparência, existe pouca essência. Onde existe pouca aparência, existe pouca essência. Tome muito cuidado quando alguém quiser mostrar espiritualidade para você. Eu sou espiritual, eu sou isso, eu sou aquilo. Um dia desse eu fui fazer uma transação de um carro que minha irmã comprou. E dentro do cartório a mulher disse: olha, esse carro não tem problema, eu e meu marido somos evangélicos, somos isso, somos aquilo. Eu já fiquei desconfiado, porque quem é não precisa dizer quem é. Não precisa. A tua fala te denuncia, a tua veste te denuncia, você compra, você paga, te denuncia, você é justo, te denuncia, por onde você anda, te denuncia quem você é. Não precisa dizer quem é, não precisa dizer quem é. Se diz quem é porque está forçando alguma coisa. Tome muito cuidado quando alguém quiser mostrar espiritualidade, tem alguma coisa errada. Segundo o caso da figueira estéril, o que acontece quando não damos fruto? Lucas 13: e passou a narrar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada junto à sua vinha, e indo procurar fruto nela, não achando, disse ao agricultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho, corta para que ocupa ela ainda espaço inutilmente. Respondeu-lhe: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave, eu adube, eu cuide dela, e dê estrume, e se no futuro der fruto, bem, mas se não, eu vou cortá-la. Aí eu aprendi 2 coisas. Porque o dono da vinha pediu para cortar a figueira? A figueira estava plantada no lugar errado. Vinha é lugar de plantar uva, é de videira. A figueira estava no lugar errado. Muitas vezes nós colocamos no lugar errado. Deus quer nos usar em um lugar, nós achamos o outro lugar mais confortável e dizemos: Deus me quer aqui. Mas na verdade você devia estar do outro lado, porque ali Deus quer usar você. Segundo, a figueira estava ocupando espaço que poderia ser de outra planta. Porque ela ocupa espaço inutilmente? Por quê? Poderia se colocar outra videira aqui, dar mais uvas, dar mais rendimento, porque ela está ocupando espaço inutilmente. O dono da vinha perguntou: ei, agricultor, aí olha só o que acontece com a árvore que não dá fruto. Palavra de João Batista, Mateus 3,10. João Batista, o precursor de Jesus, aquele que abre caminho. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá fruto, bom fruto, é cortada. Palavra de Jesus. João 15,13. Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Palavra de Jesus, João 15, 1 e 2. Eu sou a videira e meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta. E toda vara que dá fruto, ele limpa, ele poda, para que dê mais fruto. Jesus aqui faz distinção de 2 tipos de poda: arrancar e lançar fora, e cortar e limpar, para que dê mais fruto. É por isso que muitos não entendem, mas Jó entendeu. Jó entendeu que o processo de Deus na vida dele era que Deus queria podá-lo. Por isso que ele disse, Jó 14, 7 e 9: porque há esperança para a árvore que, se cortada, se renovará, se envelhecer o seu tronco no pó e a sua raiz ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Em Jó 17, Jó perde todos os seus bens: 500 juntas de bois, 500 jumentas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Em Jó 1,18, Jó perde 10 filhos.
Em Jó 2,7 é acometido de uma chaga maligna. Em Jó 2,9 é abandonado pela esposa. A esposa pede para que ele amaldiçoe Deus. Em Jó 3,1 ele amaldiçoou o dia de quem nasceu. Em Jó 3,24 sente dificuldade de comer. Em Jó 7,4 sente dificuldade de dormir. Jó 7,5 vermes saltam do corpo de Jó. Jó 9,14 ele sentia dificuldade de respirar. Jó 16 ele fica quase cego. Jó 19,14 os parentes dos amigos de Jó vão embora. Jó 19,16 os empregados queixados de Jó não quer saber mais de cuidar dele, vão embora. Jó 19,17 ele diz assim, ó: o meu hálito se fez horrível para com a minha mulher. Glória a Deus. Jó 29,15 ele diz: eu era o advogado dos inocentes, aquele que não tinha quem defendesse a sua causa, me colocava eu à disposição dele, mas agora os menos de idade me veem e caçoam de mim. Em Jó 30,30 ele tinha enorme febre alta. Jó 30,31 ele não tem mais lágrima para chorar, pede para que os músicos toquem, para que ele pudesse chorar através dos instrumentos. Mas Jó 19,25 ele diz assim: olha, eu sei o que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará de sobre a terra, e ainda que os meus ossos se sequem, dos meus olhos verão a Deus. Jó 3,15 ele diz assim: ainda que ele me mate, nele confiarei. Meu Deus! Aleluia! Segundo, não vai dar para falar sobre o cedro hoje, só sobre a palmeira. A palmeira cresce e se adapta em qualquer lugar. Ela dá certo em qualquer lugar, irmão. Palmeira, o original aqui, o escritor tratou sobre... O original é tamareira, que dava tâmaras. Mas devido a tradições ficou uma palmeira, uma árvore. Existe mais de 1000 tipos de palmeira, é mais conhecida no Ocidente. A palmeira dá certo em qualquer lugar, irmão. Ela não escolhe lugar para crescer e se desenvolver. Não escolhe posição. Eu acho que esse departamento aqui combina mais comigo. Eu vou dizer ao pastor que eu não vou aceitar aquele, porque eu acho que não tem nada a ver. Meu irmão, não é vocês quem escolhe, não, é Deus. Se coloque na brecha, se coloque na posição. Deus quer te usar. Glória a Deus. José do Egito, ele foi para o Egito como escravo, mas onde ele colocava a mão, Deus estava com ele. Não importa o lugar que Deus te colocar, se a mão de Deus estiver com você. Aleluia. Terceiro, a palmeira produz o ano todo, 365 dias por ano. Vem cá, o que você tem produzido em prol do reino de Deus? Olha um recado para você aqui, ó, de Salomão. Eclesiastes 9,10. Tudo quanto vier a mão para fazer, vier a tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque para a sepultura por onde vais, não há sabedoria, não há conhecimento algum. Faz com todo o prazer, com toda a tua força, com toda a dedicação, que Deus é com você. Aleluia. Quarto, a palmeira nunca para de crescer. A palmeira nunca para de crescer, amados. A palmeira dura até 200 anos. O nosso crescimento deve ser... Estamos comparando o crente com a palmeira, não esqueça. O nosso crescimento deve ser vertical e horizontal. Nunca pode ser só assim. Assim é o principal, Deus e o homem. Mas tem que ser assim também, amados, com os irmãos, com a igreja, com os irmãos em Cristo. A Bíblia diz: Jesus crescia em graça e em conhecimento de Deus para com os homens. Não podemos ser só vertical, temos que crescer. Olha só o que Pedro diz aqui, 1 Pedro 2, 2 e 3. Desejai o leite ardente.
desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Temos que crescer, amados. Eu acho que está bom, eu acho que eu já adquiri um conhecimentozinho, eu li a Bíblia uma vez, já completei. Tá bom, não podemos parar de crescer em Cristo Jesus, não podemos parar de crescer em conhecimento, não podemos parar de crescer. A vida cristã não é para viver uma vida de zona de conforto, de estagnação. A vida cristã não podemos parar aqui. A Bíblia diz em Filipenses 3:20 que a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Senhor Jesus Cristo. Eu vou adiantar, amados. A palmeira sobrevive no deserto. Quinto, suas raízes chegam a 300 metros de profundidade, buscando água nos lençóis freáticos. É por isso que ela dá certo em qualquer lugar, porque ela não depende de intervenção humana, de poço, não. Ela mesma faz o seu poço. Olha, Jeremias 17:8 diz, olha: porque será como a árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se cansa, nem se afadiga, nem deixa de dar fruto. No ano da adversidade, a palmeira não deixa de dar fruto. Essa luta que veio para com você não é para fazer você parar. Salomão disse em Eclesiastes 7:14: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada saiba do que vem após o outro dia. No dia que estiver pagando o colégio da tua criança, estiver fazendo a feira, tiver tudo maravilha, glória a Deus. Mas de os dias em que as coisas estão apertadas, você não sabe como vai honrar com os compromissos. Ei, se esqueça não, Deus ainda está com você, meu filho. Deus está contemplando a tua fé, a tua confiança nele. Confiar em Deus é andar na corda bamba, com os olhos fechados, sem ter medo de cair. Glória a Deus. Vamos adiantar. Olha que Paulo diz, 8:46: sei passar falta, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ei, deserto não é lugar para crente morrer. Sabe o que é deserto? Deserto é lugar de aprendizado, ensinamento e preparo. Lembra de H? Um escritor disse assim, a escassez é o ambiente certo para o milagre acontecer. H fugiu de Sara, estava com o menino. A Bíblia diz que a garrafinha d'água secou. Ela olhou para o menino, sabia que o menino ia morrer. Não tem mais água, não tem comida, o meu filho Ismael vai morrer. O anjo apareceu e disse: H, não desista, Deus é com você, o menino também será grande. Volta para a tua senhora, pede perdão, e Deus será com esse menino. A escassez é o ambiente certo para o milagre acontecer, querido. A palmeira é resiliente. Resiliente é a capacidade de suportar problemas e os dias mais difíceis, sem esmorecer, suportar adversidade, sem murmurar, sem reclamar, sem blasfemar. Olha Abacuque: Senhor, será que tu não está vendo tudo que está acontecendo? O que os homens maus estão fazendo? Aí quando Deus trata na vida de Abacuque, parece que é outro, irmão. Olha o que ele vai dizer: ainda que figueira não floresça, não haja fruto na vide, os campos não dão mantimento, as ovelhas dos seus pastos sejam arrebatadas, e que nos currais não hajam vagas, todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, Ele é a minha força. Olha o que Jó diz: eu vim, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor.
7. A palmeira, onde há palmeira, há vida. Ela tem a capacidade de florescer em qualquer ambiente. Aí eu fico imaginando, Deus me deu quando eu estava meditando dessa palavra, Deus me levou a uma situação, querido. Tem crente que diz assim: esse trabalho não é para mim. Ora, passa um ano orando para arrumar um emprego. Aí comenta com outro irmão: rapaz, aquele emprego não é para mim. Só tem carnal, não tem um crente, meu irmão. Então você está no lugar certo. Se Deus te chamou para ser luz, prepare-se para frequentar lugares escuros. Se Deus te chamou para ser luz, não reclame quando Ele te colocar no lugar escuro. Ele te colocou no lugar escuro para você ser luz. Mateus 5:14-16. Não se pode esconder uma cidade sobre monte, nem se acende uma luz se bota debaixo do arqueiro, mas de um velador, para que forneça luz no ambiente e todos possam enxergar. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que glorifique o vosso Pai que está nos céus. Você tem que ser luz no ambiente que você está, querido. Você tem que fazer a diferença, não importa o ambiente, se Deus não estiver com você. Lembra de Abraão? Abraão chegou para Ló e disse: Ló, escolhe aí, qualquer coisa para mim está bom, porque Deus está comigo. Ló se deixou levar pela vista, escolheu a campina do Jordão, e Abraão foi para o outro lado. Vemos que depois Ló só teve tribulação, mas Abraão deixou de escolher, porque Abraão sabia que estava com Deus. Já vou terminar, querido. A palmeira é uma árvore firme. A palmeira possui uma casca dura e uma raiz forte. A palmeira tem capacidade elástica descomunal. Ela se curva, mas não quebra. Ela suporta vento de até 150 km por hora. A palmeira possui folha separada para se amoldar ao vento. Uma mulher de 23 anos, no ano de 2004, sobreviveu a tsunami. Todos se lembram do tsunami que houve em 2004? Ela se agarrou nessa palmeira e passou 7 dias agarrado na palmeira. Ou foi 3 dias ou 7 dias. E sobreviveu. Perdão, foi 5 dias. Ela resistiu 5 dias agarrado nessa palmeira e sobreviveu. Por quê? Porque a palmeira é firme. Olha o que Jesus disse aqui, ó. Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras, as pratica, comparei-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, ao qual vieram chuva, vieram vento, sopraram tudo, mas ela não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Sede firmes. Olha só o conselho de Salomão, Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, se mostrarás pequeno. A tua força será pequena. A palmeira começa a produzir cedo. Tem muitas outras coisas, queridos. Nós vamos ficar por aqui. A palmeira começa a produzir cedo. O crente tem que começar a produzir cedo. Não é aceitar Jesus e 5 anos depois que vai apresentar fruto. Não. É produzir cedo. Jesus fala sobre a parábola das sementes. Uma caiu à beira do caminho, outras caiu em solo rochoso, outras espinhos, outra em boa terra. A que caiu em boa terra é aquela que ouve a palavra, compreende e dá fruto. E a última aqui, querido, a 10ª, para respeitar o horário, temos que respeitar. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu não posso alegar aqui, ninguém pode. Eu não vou entregar porque o Espírito me tomou. Não. Crente é sábio. O Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Amém? Só essa aqui nós vamos terminar. A palmeira não aceita enxerto. O que é enxerto? É mistura.
ela não aceita passar pelo processo do enxerto, ela não aceita se misturar. Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela vossa renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tiago 4:4: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? 1 João 2:15 e 16:17: não ameis o mundo nem o mundo há. O que ama o mundo constitui o inimigo de Deus, porque a concupiscência que há no mundo não é do Pai. Ser cristão é andar na contramão do mundo. Um escritor disse bem assim: no dia em que o cristianismo e o mundo tornarem-se amigos, o cristianismo deixará de existir. Augusto. O que o mundo dita como regra, o cristão não pode abraçar. E mundo aqui é o sistema, porque o mundo jaz no maligno. Mundo aqui não é o globo terra, mundo aqui não é o de João 3,16, porque Deus amou o mundo. Aqui Jesus está falando sobre pessoas, porque Deus amou as pessoas de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê e crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se Deus permitir, um dia trataremos sobre o cedro. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.